Olá, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 29 de maio, gostaríamos de iniciar essa meditação falando sobre a salvação com a seguinte pergunta. Ela tanto serve para mim mesmo como para todos nós. O que é o reino de Deus? O que é servir a Deus? Iríamos fazer duas perguntas, uma pergunta, mas fazemos duas. O que é o reino de Deus e o que é servir a Deus? Muito sério. E antes de iniciar a oração e a meditação, iremos frisar algo aqui para que todos entendam que estamos levando a sério este canal, a palavra luz da verdade. De mim mesmo não o faria. Deus conhece o meu coração. Não o faria. O fiz porque estava num canto muito isolado da minha cidade, num canto quase que deserto. E ali o próprio Deus falou, aqui sem emoção na minha mente, faze o canal porque é de minha vontade. Quero transmitir através de você as minhas palavras. Deus conhece da minha sinceridade, da minha sede pela justiça e pela verdade, para a glória dele. E esse canal não é meu. Alguém, você tem esse canal? Eu digo logo de antemão, esse canal não é meu. Eu quem o fiz, porque Deus não iria descer lá do céu e entrar, fazer um canal. Não, ele usa vasos dele aqui na terra, através do Espírito dele, e ele se manifesta em nós, que somos seres humanos, de corpo e alma, e que temos a habitação nessa terra aqui. E aí o fizemos, mas esse canal é dele, para a glória dele. Estamos aqui com esse refrão desse fundo musical. A ele a glória. Toda a glória é para Deus. Quando o homem procura aparecer, procura glória para si, ele já começa a grande ruína espiritual. Homem nenhum, principalmente que procura servir a Deus, não deve trazer atenção para si. Por isso que eu não queria entrar nesse sinal em redes sociais, porque a pessoa é muito visto. E o servo de Deus, ele não procura ser visto, não procura glorificar, se gloriar dos feitos dele, de tudo que ele faz, ou aparecer em meio público, ou até mesmo em um culto de adoração a Deus. Ele não procura se exasperar, ele não procura se engrandecer, falando alto, cantando bonito para aparecer. Não, ali já é uma queda de um espírito de vaidoso. Deus não está nisso não. Deus não está nisso não. Deus está numa adoração com humildade, no espírito, desprovido de qualquer que seja a vaidade. É isso que nós temos. E a resposta que qual é o reino? O reino de Deus é espiritual. É uma guerra espiritual do inferno contra o céu, para salvar a minha alma ou levar a minha alma para o inferno. Deus quer levar para o reino dele celestial e tem que levar a sério. O reino dele é de santificação. É uma guerra espiritual. O reino das trevas, que é o diabo e os demônios e toda sorte de maldade aqui nas regiões celestiais e aqui na terra, é para prejudicar a sua alma, a minha alma, para levar para o inferno. E servir a Deus, o zelo não servir a Deus. Servir a Deus o que é? Servir
a Deus, já está dizendo, servir a Deus, não a homens. Servir a Deus é não aparecer para os homens, é ter zelo pela palavra, é ter zelo para a gente viver a santidade do que Ele é, zeloso. Está escrito, eu sou Deus zeloso. E está escrito também, se não me foge a memória, em livro de Tito, que diz que Ele veio buscar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Agora vamos iniciar a oração para começarmos. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus e para a tua glória, abençoa essa meditação. Toma frente, flui as tuas palavras, em nome de Jesus. Temos aqui como a primeira parte desse tema, o zelo no servir a Deus. O zelo no servir a Deus. E temos como um texto temático, uma leitura temática, Josué, capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. Josué, que fica já próximo ao livro de Juízes. Josué, se não me foge a memória, é o 7º livro do Novo Testamento. Capítulo 24, ele é antes de Juízes. Se não me foge a memória, ele é o 6º livro do Velho Testamento. Confira tudo que a gente for falar aqui. Aquilo que não estiver dentro, coadunando com a verdade de Deus, você não é obrigado a aceitar. A fé racional é essa. Você só aceita aquilo que verdadeiramente é o ensino verdadeiro pela palavra de Deus. Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, que diz o seguinte: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito. Servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí Josué responde, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É zelo. Você não pode ter dois pensamentos, você não pode andar em dúvida em cima do muro. Uma vez está servindo aos deuses, está no mundo, está vivendo a vida de pecado, aí quando pensa que não, está de novo na casa, está na casa de Deus, mas às vezes Deus não está no coração. Essa é a diferença. Então, ou serve a Deus com zelo, com propósito para a salvação, ou então vai ficar nas mãos do diabo, do reino das trevas. Esta é uma verdade nua e crua que nós não omitimos a verdade que tem que ser dita. Porque o Senhor Jesus mesmo disse, não podeis servir a Deus e a Mamon. Então tem que fazer uma escolha. Agora vamos iniciar aqui a primeira parte com dois tópicos. E na sexta-feira vamos continuar. O perigo, primeiro tópico, o perigo das propostas de Satanás. Livro de Números, capítulo de número 23 e versículo 28 a 30. Para não ser prolixos e para não demorar muito em palavras, vamos ler apenas o versículo 28. Depois vamos tecer comentários. Números capítulo 23, versículo 28. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Aqui estamos se referindo ao rei Balaque, um dos inimigos do povo de Deus, de Israel. E hoje quem é o inimigo do povo de Israel, o espiritual, aqueles que querem a salvação? É o mundo e o pecado. Então Satanás coloca a proposta. Balaão era um profeta de Deus, mas se corrompeu por causa de... E diga-se de passagem, não é o que tem acontecido também nos nossos dias?
muitos abrindo igrejas só falando a palavra de Deus, profetas só para isso. Bom, aqui como uma responsabilidade que eu tenho particularmente de falar a verdade de Deus, nós estamos falando de uma forma séria para que as pessoas, o olho e a mente, desperte para essa verdade da palavra de Deus. E muitos, mas muitos mesmo servos de Deus, que a palavra de Deus diz que é inevitável que venham escândalos, mas há por aqueles dos quais vão vir os escândalos. Então muitos têm feito do evangelho comércio, estão se corrompendo. Que pena, né? Mas é o livre-arbítrio. Então aconteceu isso. É muito complicado e tem que ter cuidado para não vender a sua alma, não perder a sua salvação por causa das propostas do diabo. O diabo vem com proposta de dinheiro, de sexo, de várias maneiras, de mentira. Tem pessoas que têm um vício a dizer mentira, tem pessoas que são orgulhosos, arrogantes, não aceitam a verdade de Deus, quer fazer do seu jeito, e aí vai pelo caminho de Balaão. E é um perigo. Olha só uma observação que fizemos aqui. Balaque ofereceu dinheiro a Balaão. Balaque era o rei, Balaão o profeta. O diabo fica só dando propostas que encantam aos nossos olhos. Proposta de corrupção, de dinheiro, proposta de prostituição, proposta de corrupção, proposta de vários tipos de desejos e vontade. E isso não é bom. Se a pessoa não vigiar aqui na mente, não tiver o temor, finda trocando a salvação por bolotas, por lentilhas. Não foi assim o que fez Saul. Isaú vendeu o direito de progenitura a Jacó por um prato de lentilha. E é isso que o diabo oferece. Muitas propostas. E se a pessoa não tiver o temor de Deus, finda caindo nas propostas do diabo e perdendo a salvação. Vamos para o segundo tópico e aqui já vamos concluir essa primeira parte hoje e, consequentemente, se Deus permitir, na sexta vamos concluir. Olha só o que diz a palavra de Deus. Segundo tópico, o pecado da mistura. Sim, se tiver mistura no meio do povo de Deus, doutrinas, ensinamentos e coisas que não é do agrado de Deus, que é mistura de corrupção, de casamentos errados, fora do temor de Deus, é pecado. Chama-se o pecado da mistura. E com Deus não há mistura. Tem que ser puro, ser uma coisa só. Ser sal, ser santo, ser luz. Neemias, capítulo 13, versículo 26, que diz o seguinte: não pecou nisto Salomão, rei de Israel, todavia entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. E aí vamos abrir parênteses e continuar aqui. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Foi assim. Salomão estava bem, mas começou a o quê? A dar lugar aos olhos. Ele tinha poder. Então, o maior perigo é quando as pessoas têm o poder, as condições, tudo em suas mãos, e aí não vigia, e aí vem o pecado. Salomão começou a corromper o coração, porque casou com mulheres estrangeiras, coisas que Deus não permitia, e aí desobedeceu. O pecado da mistura, se casar com quem não serve a Deus, com quem adora outros deuses
que não é o Deus único. E aí corrompeu o coração dele com as imoralidades e com as idolatrias. A primeira consequência de quem cai no pecado da mistura, a vida na prática do erro fica na mão do diabo. Nós vamos ler isso em Neemias, capítulo 9, versículo 26. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra si, viraram as costas à tua lei. Então, pessoas que viram as costas à lei de Deus, são rebeldes para não obedecer a Deus. Aí essa pessoa vai fazer o quê? Quando elas não obedecem e se revolta contra Deus, vira as costas para Deus e fica de frente com o diabo. E aí vai ficar desprovido da proteção de Deus e a pessoa passa a ficar nas mãos do diabo. E você acha que o diabo vai fazer o que com aquela vida? Vai cuidar? Vai ter atenção? Vai dar amor? Não. Está escrito em João capítulo 10 que ele veio para matar, destruir. O diabo, ele quer iludir as pessoas com as suas propostas e depois levar para o inferno quando a pessoa estiver nas mãos dele, que a pessoa despreza a lei de Deus, fica na mão dele, e aí o que vai acontecer? Ele arranca a alma da pessoa e leva para o inferno. Segunda consequência, a pessoa fica desprotegida de Deus e passa a sofrer investidas do mal. Foi assim com o rei Saul. Olha só, capítulo 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, o espírito maligno o atormentava. Quem não tem o temor a Deus, não serve a Deus, vira as costas para Deus, sabe de uma coisa do que acontece muito com as pessoas? Vou citar algumas coisas. É perturbada, não tem paz, é uma pessoa amarga, vazia, não tem felicidade. E o mal tem a vida dela nas mãos. E no dia e na hora que o mal, o inimigo de nossas almas, quiser levar essa vida para o inferno, isso ele o fará. Porque foi o livre-arbítrio e a pessoa preferiu dar as costas para a lei de Deus e preferiu sua vontade própria e aí ficou na mão do diabo. Todos aqueles que têm vontade própria e é rebelde à lei de Deus, saiba disso. A verdade nua e crua está nas mãos do diabo. Vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, estamos aqui em Tuas mãos para levar uma palavra de uma forma séria, sincera, Senhor, para a Tua glória. Somos dependentes de Ti, não somos nada, meu Deus, estamos em Tuas mãos. Tem misericórdia de todos nós e que o Teu Espírito possa tocar, possa dar o discernimento da luz da Tua verdade e as pessoas tomarem a decisão inteligente de ficar em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Ótima quinta-feira, Deus abençoe. Até amanhã, concluindo esta mensagem, se Deus assim nos permitir.